Conversar um pouquinho sobre as possíveis consequências de abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao Notícias da Boa. Bom dia, tudo bom? Tudo bem Obrigada com pela você? Seja presença. muito bem-vinda. Obrigada. É, Hoje em dia, né, é importante, um tema que a gente precisa discutir na nossa sociedade sobre esses assédios, né, na adolescência, principalmente porque os números têm vindo aumentados, né, ultimamente. E quais são as consequências desse tipo de assédio, né? Pode ser um assédio físico, moral, sexual, e ele pode trazer grandes prejuízos emocionais para esse adolescente na vida adulta, né? Principalmente para nós mulheres que sofremos com isso diariamente, né? Há mais relatos de denúncias por parte de mulheres. Então, para nós, acaba tendo esses prejuízos emocionais, né? No caso de permitir que a gente fique mais insegura, né? A nossa autoestima também pode chegar a ser uma autoestima baixa, algumas mulheres que sofrem esse tipo de assédio. Fora também que a gente sente assim, né, o nosso corpo como se fosse um objeto ali, algo que seja exposto, né, para que as pessoas tomem liberdade, né, de fazer o que querem, não sendo que não é assim, né? É, Então, assim, tem que ter esse tipo de conversa, deixar, olha, nossos corpos são nossos, né? Então, não é permitido, né? Aquela coisa assim, ter aquela famosa campanha do não é não, uhum. né? Então, é muito importante de saber que os nossos corpos, eles não são algo para que qualquer pessoa pode vir tocar sem que seja com a nossa permissão, né? Com o nosso consentimento, ainda mais na adolescência, nesse momento, nessa fase da vida, né? Também que é muito importante, porque às vezes muitas das meninas, né? Das crianças e adolescentes, elas não têm muito discernimento como nós mulheres adultas temos. Então, a gente tem que ter um maior cuidado, tem que ter muita cautela, e se houver algum toque físico, né, que não seja normal, sempre estar orientando realmente, de falar para algum adulto responsável, de realmente denunciar, para que não haja prejuízos aí emocionais e psicológicos futuramente. Quais são? A gente sabe que a maioria das vezes, a maioria dos casos de abuso sexual são cometidos por pessoas próximas. Tanto que eu sempre digo, não são monstros, são pessoas legais, são pessoas amigáveis, são pessoas que estão ali no convívio. A curto prazo, quais são as principais marcas deixadas nessas crianças e adolescentes pós-abuso? Pronto, isso é verdade, né? Às vezes podem ter acontecido com pessoas muito próximas dentro de casa, né? São pessoas que elas consideram pessoas confiáveis, de segurança, né? Aquelas pessoas que eram para ter papéis de protegê-las e estão abusando, né? Então, assim, os sinais que a gente pode estar observando, essas crianças e adolescentes, são crianças que às vezes podem apresentar alguma retração, né? Aquela criança que fica mais tímida em sala de aula, que ela vai perdendo um pouco as habilidades sociais, que ela vai se retraindo mais, ou aquela criança adolescente que pode também ficar mais agressiva, né? Ou emocionalmente instável também. São sinais aí que a gente precisa observar. Às vezes o rendimento escolar também pode cair, né? Pode começar a tirar notas baixas, pode começar a não prestar atenção em sala de aula. E também observar algumas possíveis marcas no corpo também, né? Se há algum machucado, se há algum roxo, algum vermelho. Então, é sempre muito bom estar observando. E a longo prazo, quais são as marcas que ficam? Porque a gente vê que adultos que foram abusados, eles se tornam pessoas que muito dificilmente se tornariam se não tivessem sofrido esse grande trauma. Quais são as principais marcas, as principais características de adultos que sofreram abusos quando crianças ou adolescentes? Normalmente são pessoas mais inseguras, né? Algumas delas podem também desenvolver ansiedade, algumas também podem desenvolver algum pânico, né? E fora também alguns medos de se relacionar, de fato, amoroso, né? Em relacionamentos futuros também pode ser prejudicado
porque a pessoa, ela meio que vai ter, né, aquele medo de ser abusado novamente por alguém que ama, como a maioria dos casos acontece com pessoas que as crianças sentem confiança e amam dentro de casa. Então, pode ter, sim, essa instabilidade emocional aí, né? As pessoas acabam que podem estar se bloqueando também para alguns relacionamentos, para até mesmo a construção de uma próxima família, né? Então, também pode trazer grandes prejuízos aí na vida adulta. Doutora, e como os pais podem orientar essas meninas, esses meninos, tanto na infância quanto na adolescência, que, claro, para cada fase há uma orientação diferente, para que esse tipo de abuso seja evitado, para que essa criança ou esse adolescente consiga se defender, primeiro para as crianças, depois para os adolescentes? Pronto. A educação, hoje a gente fala muito de educação sexual, que é muito importante para crianças e adolescentes, né? Para as crianças menores, a gente sempre orienta, assim, das crianças falarem, ensinar quais são, né, as partes, aquelas zonas que são proibidas, né, por algum outro adulto, que se forem tocadas, precisam avisar as mães ou alguém, né, de confiança. Às vezes, muitos casos são relatados na escola, né, às vezes algumas crianças contam para as professoras na escola, né, do que acontece em casa. Então, assim, nessa idade menor, é realmente importante ensinar para as crianças quais são as áreas, né, do corpo que podem, que não podem ser tocadas, e orientar que se for tocada por alguém adulto, que não seja a mãe, na hora do banho, ele fala assim, olha, só a mamãe que pode estar tocando nessa aqui, só a mamãe que pode lavar essa região. Se outra pessoa tocar, ou pedir para tocar, ou fazer alguma coisa, você conta para a mamãe, né? Então, assim, tem que ter muito esse cuidado, né? Tem que realmente ensinar para crianças que as partes íntimas delas são delas, né? Que nenhuma outra pessoa estranha, além da própria mãe, né? Que tem os cuidados de higiene, pode tocar, né? Então, assim, sempre está orientando e ensinando realmente as crianças que elas têm partes íntimas, né? Que elas têm algumas regiões ali que podem, que precisam ser preservadas, né? Elas precisam também ter esse pouco de noção. E para os adolescentes também, a gente tem o mesmo caso, né? Dos pais sempre estar orientando, né? Falando assim, olha, existe consentimento, se alguma pessoa, né, quer tocar você sem consentimento, também avise, porque os adolescentes é mais fácil de explicar sobre sexualidade, sobre sexo mesmo em si, até porque nós vivemos uma era de muitas informações, né, que são expostas diariamente a todo momento na internet. Então, é sempre importante também os pais estarem buscando conversar com os filhos sobre esse tema, né? Sobre sexualidade, sobre sexo, de sexo seguro, de não deixar pessoas também tocarem ou abusarem dela sexualmente se acontecer, né? Sempre dizer falar que a culpa não é da vítima, né? Então, assim, a culpa sempre será do abusador, independente. A vítima é apenas uma vítima e sempre está relatando, procurando e mostrar-se porto seguro para esses adolescentes, né? De quando se passarem por algum tipo de situação, sempre contarem com eles, né? Para tomar medidas cabíveis para aquele momento. Você falou aí, tocou num ponto que é importante, eu acho, também ser conversado, que é a questão da internet. Às vezes, há relação sexual consentida, mas a divulgação ou mesmo a gravação desse ato não é consentida e há sim uma violação quando há o que chama-se hoje de porn revenge. Quais são os principais, as principais marcas, os principais traumas que são gerados desse tipo de violação? E na maioria das vezes as meninas é que são vítimas, né? Dificilmente, por exemplo, eu particularmente, nunca vi um caso de um homem ser vítima dessa revanche, pornô de revanche. Mas são mulheres. E quais são as marcas, quais são os traumas que são gerados a partir disso? Pronto, né? Ultimamente, nessa semana, tem sido discutidos alguns casos recentes em relação a isso na mídia, né? Uhum. E acontece muito. De acordo com o Estatuto e Adolescente, se uma pessoa, por exemplo, um adulto maior de idade, tentar fazer um ato sexual com um adolescente, isso já é um crime,
né? A gente já prevê aí como um crime, até porque meio que vejam que os adolescentes, assim, por mais que seja consentido, mas para eles ainda é muito complicado essa questão dessa maturidade, né? Deles realmente entender o que acontece, deles realmente diferenciar o que é um abuso, do que realmente é um ato sexual, consentido. E às vezes pode até realmente iniciar, né? A jovem, o jovem, ele pode permitir, mas que às vezes se durante o ato ele dizer, não, eu não quero mais, pode parar, não estou me sentindo confortável. E às vezes a pessoa continuar ainda, mesmo o outro pedindo para parar e continuar, né? É considerado assim como um abuso, um estupro, e deve ser denunciado, né? Até porque as consequências disso são muito graves, né? Como eu até falei, pode trazer aí um problema de insegurança, de autoestima, pode acarretar também uma possível ansiedade. Algumas pessoas também podem desencadear alguma depressão, né? Então, assim, são várias consequências psicológicas que essa pessoa pode sofrer, né? Após um abuso. E também, como você falou assim, há muitos casos também que acabam sendo expostos, né? Então, assim, a consequência vem muito maior, que você vai ter uma vida exposta, né? E então pode acarretar vários problemas aí também, né? Até mesmo psicológico, algumas pessoas precisam, né, de acompanhamento psiquiátrico junto com acompanhamento psicológico, porque realmente as marcas do abuso são marcas muito fortes, né? As pessoas que passam por esse abuso acabam ficando com marcas muito fortes aí emocionais. E eu acho que vale super ressaltar que a culpa nunca é da vítima. Porque o que a gente Nunca vê é que há muita culpabilização. Inclusive, essa culpabilização é o que pode resultar em casos até mesmo de suicídio. Mas a culpa não é da vítima. Ela pode até ter autorizado, permitido a relação sexual, mas ela não permitiu ser filmada, ela não permitiu que essa gravação fosse divulgada. E a culpa nunca é da vítima. Certo. E às vezes também pode, né? Às vezes quando fala essa palavra de consentimento entre crianças e adolescentes, pode ser muitas vezes que ela consente por manipulação, por medo, né? Então, por isso que às vezes fala, a gente tem, de acordo com o estatuto, né? Assim, a própria criança e adolescente, se há um outro adulto que influencia ela a fazer esse ato, em si já é um crime, já é considerado crime, né? Porque realmente, às vezes, eles não podem ter esse tipo de discernimento, né? Do que é abuso e do que realmente é consentido, do que é natural. Então, não é normal, né, que realmente um adolescente e uma criança tenha relações sexuais, porque eles não têm maturidade, tanto física quanto cognitiva, para absorver todas as informações disso, né? Então, e sempre reforçando, a culpa não é da vítima. A culpa nunca é da vítima. Muito obrigada pela sua participação aqui. Claro, estamos sempre abertos para ter este tipo de conversa e para conversar também sobre outros assuntos. Bom dia e boa semana. Obrigada, bom dia a todos. Olha, só 8h09 da manhã desta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022.